Olá pessoal, tudo bem? Como vai? Meu nome é Beto, professor de Química, e hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre a lei de Hess. A lei de Hess tem esse nome por conta do cientista que a determinou, que dizia que numa reação química não interessam quais são os caminhos que uma reação vai perseguir, apenas o estado inicial e o estado final. Vejam bem, eu tenho A, quero chegar até B. Quais são as opções de A chegar até B? A, chegando direto a B. Opção 2, A, passando por C, D e chegando em B. Terceira, A, E e depois em B. Bom, mas eu não tenho uma maneira de conseguir calcular esse ΔHx direto aqui. Então o que eu tenho como opções aqui? O que eu consigo visualizar? Eu consigo visualizar que o meu ΔHx pode ser obtido por ΔH1 mais o ΔH2 mais o ΔH3. Segunda, o ΔHx pode ser o ΔH4 mais o ΔH5. Então o que acontece? Eu não consigo determinar de maneira direta o A virando B, mas eu tenho caminhos alternativos que me dão essa possibilidade de cálculo. Então isso aqui é uma visão genérica da lei de Hess. Já que eu estou falando que a lei de Hess, você vai fazer as combinações, é importante sempre lembrarem que quando eu vou trabalhar com as equações químicas, você deve tratá-las como equações matemáticas, equações algébricas, porque desse modo você faz com que tudo que você promover em termos de aumento ou diminuição dos participantes, multiplicando ou diminuindo uma equação química, tá? Você vai sempre conseguir fazer com que ela se adeque ao seu problema. Então você pode aumentar a quantidade, diminuir a quantidade, inverter a sua equação, mas tudo isso vai depender única e exclusivamente do que o enunciado te traz. Não há uma regra pré-determinada para isso. Bom, vamos visualizar o que vai acontecer na resolução desse problema. A resolução do seu problema diz o seguinte: carbono grafite mais oxigênio dando CO2 com uma entalpia de menos 94 kcal, carbono diamante mais O2 dando CO2 com uma entalpia de menos 94,5 kcal. Lembrando que os valores são distintos porque carbono, grafite e diamante são alótropos e têm entalpias diferentes. No caso do oxigênio, assim como para qualquer outra substância simples nas condições padrão, possuem a entalpia que vai ter valor zero. Por convenção, qualquer substância simples possui entalpia igual a zero. Maravilha? Pois bem, a minha equação de problema é: eu quero fazer com que o carbono grafite, Gr, seja convertido em carbono diamante. Eu quero calcular esse ΔH. Então observe, o que eu consigo chegar? A minha resposta tem que ser carbono grafite, tudo bem? Fazendo com que o meu carbono diamante seja o produto final. Então, pessoal, eu preciso pegar essas duas equações, que já são dadas, cujos ΔH são conhecidos, e fazer com que vocês cheguem nessa. Carbono grafite virando diamante. Como é que o grafite vira diamante? Vamos lá. Observa, o carbono grafite ele precisa aparecer no reagente da nossa equação. E no caso da equação 1, ele está no reagente. Além de aparecer no reagente, ele também precisa ter 1 mol. E de fato, ele tem 1 mol e está no reagente. Então o que nós temos? Essa equação 1, ela será mantida. Ou seja, quando eu falo que ela vai ser mantida, eu vou copiá-la da mesma forma que ela está nos dados. 1 carbono grafite mais O2, passando para CO2 gasoso, e o ΔH1 continua menos 94 kcal. Veja o seguinte, diamante está no produto, 1 mol. Está aqui. Diamante está na equação 2 e também na quantidade de 1 mol. Opa, ele está numa posição oposta da que eu preciso. Então o que você faz com essa equação de número 2? Você vai invertê-la.
essa equação vai ser invertida. Invertendo essa equação química, nós ficaremos com, veja lá, CO2 gasoso, passando para carbono diamante mais oxigênio. Se eu invertir a equação, tudo que acontece na equação deve obrigatoriamente aparecer no ΔH, por isso que o sinal aparece trocado, ok? Muito bem. Se a gente pegar e for avaliar agora, eu tenho CO2 no reagente, CO2 no produto. Posso cancelar porque eles estão em lados opostos e com a mesma quantidade. Se eu pegar o oxigênio, posso cancelar também, porque está no reagente e no produto e com a mesma quantidade. Se a gente avaliar os participantes que restaram, um carbono grafite, um carbono diamante, é exatamente a equação que eu preciso calcular. E o ΔH, ele sai como sendo menos 94 mais 94,5, o que faz com que eu tenha um valor de mais 0,5 quilocaloria. Ok? Lembrando que tudo que aconteceu na minha equação eu faço no ΔH. Por isso, a soma de ΔH1 e ΔH2. Beleza? Pessoal, muito obrigado. Espero ter ajudado. Até a próxima. Um abraço. Tchau.